Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mesmo distante um dos outros pelo isolamento social, mas o Deus que nos une, Ele está presente em nosso meio. E por isso eu quero deixar com os irmãos a palavra de Deus no Salmo 133, que nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Neste momento nós devemos estar cada vez mais unidos no Senhor, unidos em oração, unidos no único só pensamento, que é adorar a Deus, que é a comunhão com o nosso Deus e servir ao nosso Deus. E eu quero orar com você neste momento para iniciarmos o nosso culto. Feche seus olhos onde você está e vamos adorar a Deus em oração. Santo Deus, Pai bendito, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és o único Deus, tu és o Senhor de nossas vidas, e somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, para adorar ao Senhor, ó Deus. Senhor Deus, venha, ó Deus, neste momento, está em cada coração, venha estar, ó Deus, fazendo presente, ó Deus, em cada família, em cada lar, que a tua presença possa ser percebida, possa ser sentida, Deus, aonde quer que nós estejamos, ó Pai. Ó Deus, continue nos fortalecendo, continue, Deus, nos orientando, continue, ó Deus, nos dando a tua paz, ó Pai, para que possamos passar por esses momentos que estamos passando, firmes na rocha que és o Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, é no nome de Jesus que agradecemos por essas bênçãos. Amém. E também, irmãos, durante a semana, nós temos os seguintes aniversariantes. Dia 19, hoje, nossa irmã Edneia. Dia 24, nossa irmã Maria das Graças. Dia 23. Dia 24, a Sara. E dia 25, nossa irmã Elizabeth. Então, vocês deem um abraço virtual, os parabéns pelo WhatsApp. Fique da melhor forma que você puder, mas não deixe de cumprimentar os irmãos, felicitar os irmãos pelos seus aniversários. Amém? Salmos 95, 1 nos diz: vinde e cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Vamos cantar ao Senhor. Convido o Ministério de Louvor para assumir aqui à frente. Amém. Vamos exaltar o nosso Deus. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, diz que nós temos que dar graças em tudo, orar sem cessar, regozijar, nós temos que alegar sempre, orar sem cessar e tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mesmo passando por momentos de dificuldade, nós temos que agradecer ao nosso Deus. E é isso que a gente vai fazer agora através dessa canção. Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos lá? Te agradeço. E se todo mundo conhece, vamos adorar com a gente. Vai, Juninho, começa. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradece a Deus com a gente, vamos lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou em
Senhor, muito obrigado porque nós já louvamos, meu Deus. Já ouvimos uma porção da Tua palavra e vamos ouvir mais uma vez. Fale conosco, meu Deus, através do Teu Espírito, através do pastor, meu Deus. E muito obrigado por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos dado oportunidades e, sobretudo, de juntos, nós aqui, você e sua casa, adorarmos, bendizermos, glorificarmos o nome do Senhor. Que bênção é podermos parar nesses momentos, por alguns minutos, e pensarmos no amor e graça do Senhor, na misericórdia, no cuidado que Deus tem para nós, que Deus tem tido para conosco e que Deus tem ao longo da história apresentado a nós como igreja. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 24, o versículo 36. E nesta noite, 19 de abril de 2020, eu desejo compartilhar com vocês este texto de Mateus. É um texto que tem falado profundamente ao meu coração nesses últimos dias. É um texto que eu tenho olhado e tenho buscado a direção de Deus para compartilhar com os irmãos, e entendo que esse é o momento de nós compartilharmos esse texto. Quinta passada nós falamos sobre as inquietações, falamos sobre ansiedade, e Jesus nos convidando a lançar, a depositar ao pé da cruz toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque Ele realmente tem cuidado de nós e Ele vai ao longo da história nos direcionando. E nesse texto, Jesus de Mateus, Ele está então trazendo-nos uma visão e nos desafiando a olhar para esse tempo de uma forma talvez diferente do que nós até aqui temos olhado. Jesus, olhando para a sua igreja, Ele diz assim, Mateus 24, 36, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Queridos irmãos, Jesus, Ele declarou de forma concisa aos seus discípulos, Ele declara neste texto de forma assim muito clara, que Ele não sabia tudo. Ele vai olhar para a igreja, os seus discípulos, e é possível que os discípulos estejam assim apreensivos, querendo receber do Senhor uma resposta, dizendo assim, não, é nesse tempo, é nesta data, é nesta época em que eu vou voltar. E Jesus, Ele é claro em dizer, olha, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe, senão o Pai, quando se dará a minha volta. Quando eu voltarei para reinar como o Filho do Homem. Talvez você esteja perguntando aí, da sua casa, o seguinte, mas como Jesus não sabia? A Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então, se Jesus é o Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco, como Jesus, Ele vai dizer para os discípulos que eu não sei, somente o Pai sabe a que momento o Filho do Homem há de voltar para reinar. Ele é o Emanuel porque a Bíblia assim nolo diz, a Bíblia assim nolo afirma. Mas preste atenção e abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e é possível que aí, agora sim, nós comecemos então a ter uma elucidação desta palavra de Jesus à sua igreja. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 ao versículo 8, Jesus, ele vai trazer-nos uma palavra elucidativa, e ele diz assim, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele é muito conciso neste texto, é muito claro nesse texto, trazendo-nos a visão de que Jesus veio a este mundo como homem. Jesus veio a este mundo revestido das limitações humanas. E a gente vai ver em vários momentos em que Jesus, ele vai convidar os seus discípulos e formar realmente a igreja. Em alguns momentos que Jesus ali, ele tem fome, momentos em que Jesus, ele se cansa, momentos em que Jesus, ele vai até mesmo se encolerizar, quando ele vai ali ao templo e ele depara-se com uma balbúrdia no templo, porque naquele momento os religiosos estavam fazendo do templo um local de negócios. Jesus fica nervoso. E aí nós vamos ver realmente características da humanidade do Senhor Jesus, porque Jesus veio a este mundo como homem, revestido das limitações humanas, e tendo vivido e morrido como homem. Mas interessante que tudo isso com um propósito eterno. Todo esse processo e movimento foi com um propósito eterno. Ou seja, o propósito de conduzir o ser humano de volta à rota traçada por Deus para nós. Rota essa que o ser humano, ele se desviou do momento em que ele aceitou as induções de Satanás, e ele então desejou ser igual a Deus. Então ele desobedece ao Senhor, porque ele tinha ordens expressas do Senhor, para que ele pudesse administrar o Éden, para que ele pudesse cuidar de toda aquela terra que foi cultivada pelo Senhor, para que o ser humano então habitasse. O escritor de Hebreus, ele diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. O escritor de Hebreus está falando a respeito de Jesus. E o escritor de Hebreus está chamando a atenção também da igreja, dizendo que era necessário que todas as coisas que se decorreram e que se transcorreram na pessoa de Jesus, as aflições, os sofrimentos, os escárnios, as zombarias, o sacrifício, tudo isso fosse para que eu e você obtivéssemos a oportunidade de nos retornar para a rota traçada por Deus, chamada eternidade, para a rota traçada por Deus para nós, chamada imaculidade. Deus nos criou imaculados, e o pecado então nos manchou. E agora Jesus veio em forma de homem, porque somente nesta condição ele poderia morrer por mim, ele poderia morrer por você. Então ele espargiu o seu sangue, ou derramou o seu sangue no Calvário, para que através desse derramamento de sangue nós obtivéssemos a condição agora de termos a oportunidade de, resgatados pelo sangue precioso de Jesus, voltarmos à rota traçada por Deus, que é agora a eternidade. Então, amados, Deus, ele não desistiu de nós em face da nossa desobediência. E Deus não desiste de nós em momento algum, porque a promessa dele diz: eu vou estar com vocês todos os dias. E Deus, ele tem um projeto extraordinário, que está registrado em 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 4, e que é possível que o ser humano não esteja atento neste projeto e propósito de Deus. Ele vai dizer assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o projeto de Deus para nós, como seres humanos. Deus deseja que todos sejam alcançados, que todos sejam resgatados. Então preste atenção aqui. Neste tempo de pandemia, nós estamos em busca de respostas para as múltiplas perguntas
que eclodem, que surgem de dentro de nós. Neste tempo, nós estamos clamando por livramento. Neste tempo, nós estamos clamando ao Senhor para que o fim desse sofrimento, ele seja assim, iminente, ele seja prestes, seja rápido. Nós estamos, irmãos, neste tempo implorando ao Senhor que não seja retirada ou retirado o que com tanto sacrifício, com tanto suor, com tanta luta, nós conquistamos. Porque neste momento a economia, ela sofrerá uma desestabilidade enorme. Mas eu acredito que, apesar de todas essas preocupações nossas, todo esse esforço nosso de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor, tudo isso é louvável e é necessário que façamos. Mas eu entendo que nós precisamos considerar a seguinte pergunta. E a pergunta que eu gostaria que você considerasse aí da sua casa: como estou olhando para a pandemia? Como eu estou olhando para essa pandemia? Este é um tempo, querida igreja, de oportunidades. Deus tem nos dado grandes oportunidades neste momento. E não somente grandes oportunidades para falarmos do amor e graça dele com maior liberdade, porque as pessoas estão suscetíveis a ouvir a voz, a palavra. Mas Deus, ele está chamando o seu povo para proclamar a volta de Jesus. Neste momento, Deus está conclamando a sua igreja para que veementemente continue, não de forma mais vertiginosa, ela comece a falar mais sobre a volta de Jesus. Então preste atenção nas orientações de Jesus à sua igreja. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. A ordem dele é vigiai. Ou seja, em outras palavras, estejais atentos, esteja com seus ouvidos abertos, esteja com seu coração suscetível, esteja com a sua visão acurada, para aquilo que a palavra ela nos apresenta. Vigiai, porque você não sabe a que momento o vosso Senhor voltará. Uma outra orientação de Jesus: vigiai, porque todas essas coisas acontecerão, mas são o princípio de dores. Mateus 24, Jesus ministrando ao coração da sua igreja, e neste momento ele se restringe ali aos discípulos. Jesus então ministrando, e esta palavra vem ao nosso encontro, Mateus capítulo 24, o versículo 7 e o versículo 8, ele fala de alguns fenômenos, não de alguns movimentos, mas também de fenômenos que aconteceriam, mas que não seria o fim, mas o princípio de dores. Eu não sei se foi aqui na Síbio, se foi em Paú, mas eu falei a respeito desse texto, falando que nós já estamos no princípio de dores. E o princípio de dores, de fato, traz alguns desconfortos para nós. E Jesus vai dizer assim: vigiai, ou seja, estejam atentos, porque todos esses acontecimentos são necessários, todas essas evidências, elas são necessárias, mas são apenas o princípio de dores, não é o fim. Então, querida igreja, em nome de Jesus, estejamos vigilantes, porque o Senhor tem nos convidado a olhar com maior acuradez para tudo aquilo que está acontecendo, não apenas no quesito pandemia, mas toda a devastação que essa pandemia também está trazendo e ainda trará ao longo dos anos. Ele vai trazer uma outra orientação: vigiai e estejam atentos ao que for anunciado pelos profetas de Deus. A volta do Messias, ela está sendo anunciada desde o Velho Testamento. O nascimento do Messias, mas a volta do Messias, desde o Velho Testamento. E lá em 2 Pedro 3, o versículo 1 ao versículo 2, nós vamos então
receber através da pena do irmão Pedro algo assim maravilhoso, algo desafiador para nós, algo que ele vai trazer-nos a nível de desafio, mas também de uma conclamação para a igreja neste tempo. É lógico que Pedro está falando da igreja naquele tempo, mas só que esta palavra é para a igreja do Senhor em todo o tempo. Ele diz: amados, já esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Queridos irmãos, sejamos sinceros. Em algum momento da história, e da história pós-moderna, nós como igreja entramos em um processo de acomodação. Em algum momento nós talvez perdemos aquele vigor, perdemos aquele olhar apaixonado, perdemos aquele olhar amoroso, perdemos aquele olhar desafiador. Eu me lembro agora, trazendo para nós como Realidade Batista, até 1990 nós estávamos entre as 5 maiores denominações do Brasil. Mas me lembro perfeitamente que em 1990 até 2000, queridos irmãos, pasme, mas nós como convenção paramos para discutir usos e costumes. E ficamos 10 anos discutindo isso. E em 2000, então a liderança da convenção brasileira, ela então é despertada dizendo assim: opa, nós paramos de crescer, nós estamos enclausurados dentro das 4 paredes, precisamos de lançar uma campanha de evangelização. E os irmãos, se lembram muito bem, não aqueles tão jovens, mas aqueles mais experimentados, que em 2000 foi tentado replicar a campanha que foi realizada em 1965, Jesus Cristo é a única esperança, mas não decolou, não foi como em 1965, sabe por que não foi? Porque em 1965 nós tínhamos um foco, e o foco era ganhar o Brasil para Jesus. Agora em 2000 o foco não era esse único, mas o foco era voltar ao crescimento. Nós esquecemos por algum tempo aquilo que os profetas anunciaram, nós esquecemos por algum tempo dos sinais que seriam ao longo da história apresentados à igreja, e que nós não podemos deixar de pregar a volta de Jesus, nós não podemos deixar de confrontar o ser humano com o seu pecado, dizendo: olha, Deus lhe ama por ser pecador, mas Deus não aceita o pecado, é preciso que você se converta, é preciso que você se renda a Ele. Então Pedro vai dizer: vigiai, estejais atentos ao que for anunciado pelos profetas. Vigiai e busque a santidade e piedade, 2 Pedro 3,11. Ele vai trazer-nos a ideia: ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Pedro está dizendo: a volta de Jesus, ela é iminente. Só que essa iminência não é na minha ótica, porque o meu tempo, o nosso tempo, Cronos, não é o tempo de Deus, Kairos. Mas interessante que o convite de Pedro é que em todo tempo a sua igreja busque santidade, que em todo tempo a sua igreja busque piedade. Vigiai e aguardem com ansiedade a vinda do dia de Deus, ou seja, o arrebatamento da igreja e o fim de todas as coisas. 2 Pedro 3,12. Pedro vai dizer assim: aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus.
Queridos irmãos, apesar de nós pregarmos a respeito do arrebatamento da igreja, mas não pulsava em nosso coração esse desejo ardente. Em algum momento nós perdemos o foco da eternidade, colocamos o foco no efêmero. Em algum momento nós perdemos o foco do projeto de Deus, que é passarmos aqui um período de tempo, porque todos nós temos esse período de tempo determinado por Deus, mas o nosso foco é a eternidade, perdemos isso. E começamos a gostar de toda essa estrutura que nos é apresentada, e essa estrutura que temos, voltando para a CIB de Vila Batista, o nosso templo, aparato sonoro, tudo isso é para a glória dEle. Mas tudo isso eu não posso ter o meu coração nisso, nessas realidades, porque essas realidades são dadas por Deus para que a glória dele seja apresentada ao ser humano, e aí o ser humano se renda aos pés de Cristo, e aí a igreja continue povoando os céus. Então vigiai, tenha como expectativa o arrebatamento e o fim de todas as coisas. Eu tenho encontrado muitos crentes com medo do fim de todas as coisas. Vigiai e olhem para o que lhes está preparado. 2 Pedro 3,13. Novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Ele diz: olha o que está preparado para vocês, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Algo que nós abirrogamos, algo que nós evocamos nesse tempo de corrupção, nesse tempo de injustiça, nós evocamos a justiça, e Deus está dizendo: olha, desejem, ó igreja, ardentemente a volta do Senhor, porque a volta do Senhor será acompanhada também pelo fim de todas as coisas, porque posterior à volta de Jesus, então vai virar realmente o juízo final. Vigiai para que sejais achados, imaculados, irrepreensíveis em paz nesse dia. 2 Pedro 3,14. Olha o que ele está dizendo: pois que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amados irmãos, esse é o tempo em que o Senhor tem desafiado a sua igreja a cumprir os seus mandamentos. Considere comigo alguns mandamentos de Jesus. Marcos 16,15 diz assim: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Não é apenas você chegar ali na porta do vizinho, você chegar na porta lá no condomínio, né? Você ir naquela ala onde distribui ali as correspondências e colocar um folheto. Não é isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ide e falai, ide e discipulai, ide e anunciai com precisão, para que a palavra seja entendida. E essa palavra precisa alcançar toda a criatura. Essa palavra precisa alcançar todo mundo. Outro mandamento de Jesus, 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos por obras em verdade. Irmãos, como tem sido difícil nesse tempo amar aquele que é diferente, amar aquele que pensa diferente, amar aquele que age diferente das nossas expectativas. Outro mandamento: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A pergunta que eu faço é: por que não amar o mundo? A resposta, ela vem logo em seguida. 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, porque ele alcança a remissão dos seus pecados e ele passa a ser cidadão dos céus. Outro mandamento: quem crê no Filho tem a vida eterna. Há o que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o juízo de Deus. João 3,36. Então, o convite de Jesus e o mandamento dele, não convite, o mandamento dele é: olha, vivam na obediência, porque na obediência existe vida eterna, mas na desobediência o juízo de Deus permanece sobre aquele desobediente. Então, querida igreja, esse é o tempo de considerarmos o quão perto está a volta de Jesus. Este é o tempo de considerarmos o quanto estou preparado para me encontrar com o Salvador. Eu o convido, neste momento, a se derramar diante do Senhor. Eu convido a declarar para o Senhor o seguinte: Senhor, eu preciso de me desprender de algumas amarras que me impedem a viver esse tempo com expectativa. Eu preciso que o Senhor me ajude a desprender de algumas amarras que me impedem de eu viver este tempo com esperança da volta do Senhor. O que Deus espera é que a sua igreja, ela arda no seu coração, bata forte no seu coração, o desejo, a expectativa, a esperança. Jesus está voltando, já estou quase ouvindo a trombeta soar. Não precisamos temer, amados irmãos. O Senhor é por nós, é promessa dele, mas Ele espera que o tenhamos como prioridade. Preste atenção aqui: o dia mais bonito, o dia mais impactante, o dia mais glorioso para a igreja de Jesus será o dia do arrebatamento. O dia mais bonito em que a igreja ouvirá o soar da trombeta, momento em que Jesus virá e até as nuvens se apresentará, momento em que a igreja ela vai de fato ao encontro do seu Senhor, momento em que a noiva ela vai ao encontro do noivo, com esplendor e grande glória. Este Jesus voltará. Momento em que o mundo não conseguirá entender o que está acontecendo. Vai ser impactante, porque a palavra de Deus nos declara que neste momento do arrebatamento, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, o mar, ou seja, as águas, onde quer que estejam, serão ressuscitados. E os seus corpos transformados, diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e serão arrebatados, levados até as nuvens. Será o dia mais glorioso, em que toda a minha dor e a tua dor, em que todas as enfermidades, em que toda a injustiça e todas as aflições, elas cessarão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está pronto para esta volta de Jesus? Você está pronto para que o Mestre voltando, você tem certeza de que, ó pastor, eu vou ouvir sim esta trombeta,
Eu vou subir sim, porque o Senhor, que eu realmente compreendi o seu plano redentivo, eu tenho absoluta certeza que habita em mim. Esse é o tempo em que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, 20 a 22. Esse é o tempo, querida igreja, que Deus está dizendo: olha, todas as coisas começam a se desenhar de forma mais vertiginosa, para que o Filho do Homem, ele volte para buscar a sua igreja. Esse é o tempo de deixarmos o nosso coração voltado para este mundo, e agora voltarmos-nos para o eterno, buscando a santidade e a piedade. Fale para o seu amigo, fale para o seu parente, fale para o teu filho, fale para a tua esposa, que talvez ainda não assumiu um compromisso com Jesus. Fale para todos aqueles que você conhece e que não tem Cristo como Salvador. Querida igreja, estamos mais próximos à volta de Jesus do que nós imaginamos. Como é que estamos olhando para a pandemia? É apenas mais um momento na história? É apenas mais uma pandemia que vamos enfrentar? Jesus olha para nós e diz: igreja, acorda. Igreja, se levante. Igreja, seja o que eu preciso que você seja: a minha noiva na face da terra. Uma noiva imaculada, uma noiva sem nódoa, uma noiva com autoridade. Não temos mais tempo para olhar apenas para o nosso vizinho, o nosso parente, e primeiro conquistá-lo, para depois confrontá-lo. Com cuidado, você pode perguntar a ele: você já reconheceu Jesus como seu Salvador? Com muito carinho você pode dizer: olha, eu te amo tanto, e desejo que você passe a eternidade comigo lá no céu. Mas a única forma é você confessando a Jesus como seu Salvador. Você já fez isso? Temos perdido muitas oportunidades. Que esse seja um tempo de despertamento para nós como igreja. A volta de Jesus vai ser o dia mais bonito, mais impactante e mais glorioso. Mas eu não posso esperar que apenas esse dia chegue. Eu tenho que me preparar e anunciar e ser o que Deus deseja: um apregoador desta verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós, e o Senhor não desiste. Obrigado porque o projeto do Senhor é a eternidade para nós. Enquanto aqui estivermos em uma vida abundante, usufruímos de toda essa estrutura que o Senhor tem nos permitido, mas nos convida a utilizá-la para a tua honra e tua glória. Deus, que arda no nosso coração, Pai, que volte, ó Deus, a pulsar dentro de nós esta expectativa, essa ansiedade, como for, ó Deus, nos irmãos primórdios. Ansiedade e o desejo enorme da volta do Senhor, porque nós não somos daqui, Senhor. Nós pertencemos aos altos céus, e assim o Senhor nos declara na tua palavra. Nós somos cidadãos dos céus. Nos ajude a desejar
a pátria eterna, muito mais do que desejamos, ó Deus, o que temos aqui neste mundo, porque de fato nada temos, o que temos é o Senhor quem permite, é o Senhor quem nos dá. Nos ajude, Senhor, a cumprir os teus propósitos como igreja. Ajuda-nos, Deus, a viver de forma submissa, obediente. Nos ajude, Senhor, como igreja, a vivermos os valores absolutos em meio a um mundo de corrupção que nos leva e que nos vai tentar-nos, ó Deus, tirar dessa rota, tirar, ó Deus, de nós esta essência, mas que nós persistamos em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor tem trazido a nós nesta noite o desafio de olharmos para todo esse momento como uma grande oportunidade. Não podemos, ó Deus, passar por essa pandemia e sermos mais os mesmos. Não podemos, ó Deus, encarar essa pandemia como sendo apenas um momento da história, não. É um momento em que o Senhor tem nos desafiado e nos alertado. Que todas as coisas começam a desenhar. O quadro começa a se desenhar, se fechar. E já começamos então a enxergar aquela placas, arrebatamento. E assim vivamos com essa expectativa, para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos trouxe nesta noite e por tudo que o Senhor ainda há de nos trazer, porque o Senhor tem falado aos nossos corações poderosamente ao longo de todos esses domingos e semanas que estamos em isolamento social. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, e que nós aceitemos tudo que o Senhor nos trouxe nesta noite e vivenciemos tudo isso para a honra e glória do Senhor. É o que nós declaramos em oração, agradecidos, em nome de Jesus, hoje para todo sempre que oramos. Amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor, queridos. Ministério de louvor com a palavra. Se renda aos pés do Senhor. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Glória a Deus. Preparado pra mim. Do início. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim? Preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. diga Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, porque nós temos em Ti a nossa confiança. Nós temos que vigiar e orar, meu Deus, e sempre estar constantemente buscando a Tua presença. Pai, nos ajude, meu Deus, a constantemente estar quebrando o nosso coração, estando sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém.